meu operador de som está fazendo pegadinha comigo direto. Semana passada, vocês orando e eu brincando com o Hulk lá atrás. Hoje eu lá embaixo, vocês aqui ouvindo minha conversa. Que meu operador está querendo me dar pegadinha, meu operador, né? Amém. Obrigado por você, pela tua dedicação, meu irmão. Mas desliga o meu microfone, por favor. Muito bem, irmãos. A vida da igreja é muito cíclica. Eu vinha na segunda-feira passada, fui levar os seminaristas para o seminário em Atibaia. Todo final de semana costumamos fazer isso, levo na sexta, busco na sexta e levo de volta na segunda. Esporadicamente, agora provavelmente a Luísa vai com o carro, com os outros meninos, seminaristas. Eu vou ficar a pé durante a semana, por favor, me peguem em casa para as reuniões. Estarei a pé. Mas na volta, nessa segunda-feira, a gente vinha ali pela Dom Pedro, comentando da nossa gratidão por tudo que Deus tem feito por nós, pela nossa igreja. O feirão, o inexplicável feirão, né? Cada vez que a gente tem esse bazar, a gente termina esse bazar dizendo: Senhor, o que é isso? Né? Deus nos abençoa, nos dá aquilo que precisamos, e a gente consegue ter esse contato com a comunidade. Enfim, mais uma bênção muito grande. O domingo foi uma bênção, a gente aqui juntos, escola dominical, culto, terminamos tão bem o nosso final de semana, foi tudo muito gostoso. E a gente viveu nesse bom momento de pessoas vindo para a igreja, pessoas novas, alguns se convertendo, outros vindo de fora. Deus tem nos abençoado ricamente. E eu voltava então com o Alcione, a gente já chegando aí a quase 20 anos de ministério, a frase volta, e eu sempre falo para o pastor Átila isso: vamos respirar fundo, vamos nos alegrar, mas vamos nos preparar, porque simplesmente o diabo não entrou de férias. Vamos nos preparar porque a luta continua. Vai vir de algum lugar alguma luta para a gente enfrentar. Vamos nos alegrar muito com o que está acontecendo agora, mas sem baixar a guarda, porque a probabilidade é que venha normalmente de onde a gente menos espera. Então vamos continuar orando, pedindo a Deus fôlego, renovo e alegria, coragem para continuar. E é assim a vida cristã. Para eu que estou na posição de pastoreá-los, para vocês que estão na condição de serem pastoreados, para nós como crentes e pecadores, a luta contra o pecado diária, isso vai continuar. E olhando, eu sempre tenho o hábito de fazer isso, de olhar nos meus escritos passados. Gosto de fazer isso, e muitas vezes eu fico meio chocado quando eu faço, porque gente, como é que eu escrevi isso? Já falei isso para vocês em outras épocas, né? E tenho tido a oportunidade de ler bastante, de aprender bastante, de poder compartilhar com outros colegas pastores, né, de tantos lugares no Brasil, diversas situações da vida da igreja, textos bíblicos, alegrias, tristezas, enfim. E olhando para as mensagens, eu lembro de coisas que eu preguei lá atrás, para aquele momento da igreja, mas algumas coisas específicas, elas me afetam. Nós temos o hábito aqui, inclusive no segundo semestre, teremos aquele módulo de estudo escatológico, né, da vinda de Cristo, da volta de Cristo, que eu faço aqui por 8 semanas, ano sim, ano não. Eu tenho esse hábito, vocês sabem, quem está aqui comigo há mais tempo, que eu faço esse rodízio de temas, porque são coisas que, além de pessoas novas estarem chegando, nós precisamos ter renovado em nossa mente verdades espirituais, porque a gente peca. A gente esquece. A gente deixa de lado verdades que ontem foram tão importantes, tão determinantes na nossa vida. A gente entra na rotina do dia a dia e simplesmente deixa de lado coisas que não podia deixar. Então a gente volta ciclicamente a alguns temas, e um tema que eu, observando nas minhas anotações, que já de 2004 para cá, eu já preguei 5 vezes nesse tema, de 2004 para cá. Não somente nesse tema, nesse texto que eu vou estar compartilhando com os irmãos hoje. Isso me chocou. E eu perguntava a Deus: Senhor, que coisa séria, porque
O texto que vamos ver hoje, ele é altamente confrontador. Ele tira a gente da acomodação. Ele faz a gente perceber coisas que já deveriam ter sido percebidas e abandonadas há mais tempo. O problema é que o que vamos ver hoje é incrivelmente repetitivo. Em algo, num tema que a gente tende a combater fortemente nos outros. Isso é um problemão nosso também, né? Problema de pecado grande é sempre com Israel, né, irmão? Israel que é o povo, puxa como aquele povo pecou. O problema de idolatria, a Igreja Católica Romana. A gente tende sempre a relacionar pecados assim nacionais, coisas graves que a gente encontra na Bíblia, como se essa discrepância pudesse acontecer, né, de pecado grave e pecado não grave. Mas ele diz, olha que povo ruim, puxa, olha lá a idolatria daquele grupo, daquele local, daquele grupo religioso, enfim. Não, eu quero pedir para você para parar com isso de uma vez, porque o problema aqui precisa partir de mim. Os outros têm problemas, sem dúvida. Tiveram no passado o povo de Israel, não tenho a menor dúvida. Mas eu também tenho. E pecado é o meu problema. Tem um monte de outros. Mas a maciça maioria deles começa por pecado. Abrir mão de coisas que eu criei, ou já confessei. E decidi fazer diferente, e me apaixonei por aquilo. Isso é absurdamente repetitivo na nossa história, na nossa vida cristã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Iremos ler inicialmente dos versos 1 ao 6. Ezequiel 14, versos do 1 ao 6, acompanhe na sua Bíblia. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Todos chegaram? Ezequiel, capítulo 13, amém? Verso 1 diz assim: Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o Senhor, ou o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconciliar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o Senhor, o soberano: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Amém? Vamos dizer bem baixinho esse amém, porque a coisa vai pegar. Vamos orar. Pai querido, obrigado mais uma vez por esta igreja neste lugar. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de compartilhar a Tua palavra. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos encorajados a reagir espiritualmente, ó Deus, se nos vermos, ó Pai, aprisionados em algumas das situações que aqui trataremos nesta noite. Que sejamos renovados, ó Pai, se estamos vencendo, ó Deus, nesta área e totalmente capacitados a continuar firmes, ó Deus, nessa luta por uma adoração legítima ao Senhor. Fala conosco, nos ensina, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Os anciãos de Israel, na verdade o povo de Israel estava ainda dentro do contexto do cativeiro babilônico. Ainda estavam como escravos, mas
Apenas para, se você não tem essa informação completa, esse período de escravidão não era em celas, como foi o cativeiro, o exílio dos judeus na Alemanha, que ficavam em campos de concentração. Pense agora num povo, numa cidade, levado cativo para a Babilônia, mas eles moravam em casas, moravam em bairros, lugarejos, dentro do Império Babilônico, e eram totalmente oprimidos, tidos como escravos, serviam ao rei babilônico, ao rei pagão, estavam na condição de escravos, mas não em celas. Eles cultuavam a Deus, eles tinham os profetas do período do cativeiro, dentro ali das imediações onde moravam, e estavam sendo com isso também restaurados para o dia da libertação, não mais tendo as mesmas fraquezas que fizeram com que Deus permitisse o cativeiro, ou pecados que os levaram ao cativeiro. Essa era a esperança da disciplina, essa era a esperança da correção, que saíssem dali, de fato, libertos dessa inclinação que tinham para ser idólatras. E ali, naquele momento, nesse momento aqui, desse capítulo, os anciãos de Israel, eles estavam sentados diante do profeta Ezequiel. Ali eles pararam diante do profeta para que Deus falasse com eles através do profeta. Mas o que nós vemos aqui é uma cena, eu queria que você visualizasse isso. O texto diz que algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Pensa aqui numa realidade de um templo ou de um salão onde eles se reuniam, onde os judeus se reuniam, e várias autoridades de Israel, talvez sacerdotes, líderes de família, de clãs, de grupos, sentaram-se, que tinham uma autoridade religiosa ou representativa para o povo, sentaram-se diante do profeta, porque eles queriam que o profeta falasse da parte de Deus com eles, e era comum isso acontecer, mas neste momento aqui, simplesmente, está o profeta Ezequiel num lado, as autoridades de Israel do outro, um olhando para a cara do outro, e o silêncio pairou no ar. Ninguém falava nada. Eu não creio que esse tempo tenha sido muito rápido, não. Ezequiel estava calado, o texto sugere para a gente. Simplesmente como quem não soubesse o que dizer. Estava aguardando Deus falar com ele, e ali ficou diante, olhando para os anciãos olhando para ele, talvez olhando para a cara do outro. Ele vai falar, não? O fato é que o texto nos diz que Deus estava falando com Ezequiel, sim. Deus estava dizendo coisas para o coração de Ezequiel sobre aqueles homens que Ezequiel estava provavelmente assustado. Deus estava dizendo, descrevendo o coração daqueles homens para Ezequiel. Ezequiel, essa turma aí está querendo que eu fale com eles, mas olha o coração deles. E Deus falando ali aos poucos com Ezequiel. Eles olhavam para Ezequiel e não podiam de forma alguma saber o que Ezequiel estava sabendo. Imagine então Ezequiel calado diante daqueles homens, enquanto Deus revelava o coração deles para Ezequiel. E no verso 3 diz assim, Deus falando com Ezequiel, depois daquele silêncio, estranho silêncio. Ezequiel, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Irmãos, nesse diagnóstico aqui que Deus faz daquelas autoridades espirituais daquele momento, ali olhando para Ezequiel na expectativa de que Deus fale alguma coisa boa para encorajá-los, nós vemos um método de Deus aqui muito interessante de olhar para o homem, de olhar para o ser humano. Percebam nesse texto, quando Deus diz, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. O diagnóstico que Deus faz dessa turma aqui, Deus não menciona nada a respeito de nenhum contexto externo. Deus fala para Ezequiel, olha, Ezequiel, vou dizer uma coisa para vocês sobre o que eles estão fazendo, como é que eles estão se postando diante do povo, nada disso. Isso era público. Mas Deus pega aqui nesse momento e fala com Ezequiel sobre reações, situações extremamente íntimas, profundas do coração humano. Deus fala com Ezequiel dos propósitos daqueles homens. Deus fala com Ezequiel das motivações daqueles homens.
Deus fala com Ezequiel das vontades que aqueles homens tinham. Aparentemente, dentro do templo, a ideia é que não, eles são extremamente religiosos ou pessoas comprometidas com Deus, né? Querem uma palavra profética da parte do Senhor. E Deus disse apenas para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te mostrar o coração deles. Eu não vou falar para você dizer coisas apenas que os encorajem, porque eles não precisam de coragem agora, eles precisam de vergonha. Então vou mostrar para você, Ezequiel, o que esses caras estão pensando. Meus irmãos, quando Deus nos examina, Ele não se detém nos sintomas externos. Ele não se detém nas aparências. Ele vai lá no interior. Quando Deus ele vem ao nosso encontro, Ele nos examina profundamente. O diagnóstico do Senhor sempre será perfeito. Há um texto que eu gosto muito. Eu espero que o slide entre. Salmo 44, verso 21, diz assim: Deus conhece os segredos do coração. Nós podemos aparentar coisas muito agradáveis aos olhos das pessoas. Nós podemos até mesmo aparentar uma espiritualidade convincente. Eu creio que aqueles homens, para estarem diante do profeta Ezequias, eles aparentavam essa espiritualidade, até pela posição que eles tinham de autoridade espiritual. Mas Deus conhece os segredos do coração. E aquilo que Deus viu no interior daqueles homens é o foco das crises daqueles homens e é o foco também das nossas crises. É aqui que nós geralmente caímos. Aquilo que passava no coração deles também muitas vezes passa pelo nosso. Deus viu ídolos no coração daquelas autoridades espirituais de Israel. Nós somos muito inclinados a pensar que ídolos são aquelas imagens, né, aquelas esculturas de madeira, de gesso, de pedra, aquelas verdadeiras obras de arte que estão colocadas aí em tantos lugares de destaque pelo mundo, são vistas, são admiradas, são veneradas. E aí se minimiza a ideia da idolatria em nome da beleza, da arte e da religiosidade que traz algum tipo de contentamento para aquele que não busca compromisso, mas busca saciar sua ansiedade espiritual com algum tipo de relacionamento religioso. Nada melhor do que uma estátua para isso. E bonita. Eu creio que esse é um dos grandes alvos do diabo ao nosso respeito. Fazer com que a gente realmente pense que ídolos são apenas aqueles que ficam nos altares das igrejas, nas paredes, espalhados, nas praças públicas. Quando, na verdade, esses altares, eles, na maciça maioria das vezes, eles são levantados por nós mesmos, e o lugar que eles são levantados é o nosso coração. E quando eu digo coração, eu digo a nossa vontade, o nosso ânimo. Nós fazemos com que essas idolatrias, esses ídolos cresçam dentro do nosso ânimo. Somos motivados pelos ídolos que criamos. Muitas vezes. Mas para a gente continuar, nós precisamos de uma rápida olhada como a gente pode definir essa questão de ídolos do coração. Primeiramente, a gente vê que ídolos do coração podem ser pensamentos obstinados, desejos, eu quero isso. Bens são campeões em se tornarem ídolos em nossos corações. Mas tem algo que ainda é mais poderoso para se tornar um ídolo do que os bens. É o ego. A quantidade de pessoas apaixonadas pelos seus desejos e vontades, pela sua opinião, é uma coisa impressionante. Aquelas pessoas que têm que vencer com a sua opinião. Se ela não vencer, ela fica mal, ela chora, ela não vai à igreja, ela grita, ela briga com Deus. Como nós somos idólatras do nosso ego. Pessoas, filhos, maridos, namorados, namoradas, como facilmente nós
tornamos isso ídolos em nossos corações. Anseios, as ansiedades que dominam nossa vontade. E essas questões de expectativas que adoramos em lugar de adorar o Deus verdadeiro. Como a gente adora sonho, gente. Como a gente adora sonho. Não tem problema nenhum em você sonhar. Mas colocar seus sonhos no lugar do Deus que realiza os melhores e mais completos e verdadeiros sonhos, isso é idolatria. Então, um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus. Percebam que quando Deus diz que os homens ergueram ídolos, verso 3, em seus corações e puseram tropeços diante de si, Ele está responsabilizando as pessoas. Ele diz lá, homens ergueram ídolos. Não foi ninguém que fez isso para eles, ou por nós, ou para nós. Nós somos responsabilizados por Deus pelo nosso estado idólatra. Na nossa vida cristã. Que coisa paradoxal. Aí Deus combate a nossa tendência de atribuir a nossa responsabilidade pelo pecado a alguém ou a alguma situação, afirmando que nós somos os responsáveis pelo nosso pecado de idolatria. Esse texto, ele é bem diretivo, bem explícito. Meus queridos e amados irmãos, quando nós não adoramos exclusivamente o Deus verdadeiro e único, nós nos tornamos seguidores de ídolos. Não, pastor, eu sigo a Deus. Mas se qualquer uma dessas coisas, pensamentos, desejos, bens, ego, pessoas, anseios, expectativas que adoramos em lugar de adorar o Deus verdadeiro, são motivos para gerar ira pecaminosa, fazer você não vir à igreja, não evangelizar, não dar bom testemunho, ficar com raiva das pessoas porque não te abraçaram, não te beijaram, não falaram contigo, então já há ídolo levantado em seu coração e você é um idólatra. Seguidores de ídolos são idólatras. Vamos então definir idolatria. Assim que o slide passar. Idolatria é a adoração a deuses falsos. Às vezes, por meio de imagens. Às vezes, não precisa, de forma alguma, termos imagens daquilo que desejamos apaixonadamente, obstinadamente, para idolatrarmos aquilo. Idolatria, qualquer coisa que nos afaste da adoração ao único Deus verdadeiro. Depois em casa, dá uma lida em Romanos capítulo 1, versos do 18 ao 25. Você vai ver uma descrição ali muito boa sobre essa capacidade que nós temos de retirar Deus do centro e colocar nossas paixões no centro da nossa vida e nos tornarmos súditos adoradores das nossas paixões. Observe aí que Deus diz a Ezequiel, no versículo 3, que ele não vai dar nenhuma dica, nenhuma só palavra de consolo ou esperança para aqueles homens exilados. Eles queriam uma palavra de consolo do profeta. Finalzinho do verso 3, o texto diz assim: devo deixar que eles me consultem, Ezequiel. Lembra do começo do nosso cenário. Os anciãos estão aqui, Ezequiel está aqui, e eles estão esperando, fala Ezequiel, e Deus está lá, olha, estou te dizendo o coração deles, mas não vou dizer nada, Ezequiel. Não vou dizer nada para você dizer para eles, porque eles não merecem que eu fale com eles. Fica aí só ouvindo, por enquanto, Ezequiel. E Deus diz isso. Devo deixar que me consultem? Por quê? Porque Deus sabe o coração deles. Eles não estão buscando correção. Eles não estão buscando o Senhor para buscar instrução. Eles não estão buscando o Senhor para adorá-lo como rei. Não, eles estão buscando a adulação do Senhor. Eles estão dividindo a glória do Senhor. Eles buscam apenas aceitação. Eles buscam apenas alívio para a culpa.
Eles não estão buscando redenção. Qualquer respaldo naquele momento para aquela prática que eles vinham tendo seria encorajar a prática idólatra. E Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, não tem nada a ser dito para essas pessoas. Podem ser o que eles sejam, não tem o que ser dito para eles agora. Irmãos, como é que surge o ídolo num coração de um crente? Como é que surge um ídolo no coração de um crente? Primeiro, quando você deseja alguma coisa mais do que deseja a Deus, há uma necessidade muito grande de sermos honestos. Você não precisa falar nada para mim, mas você pode estar aí agora falando com Deus no seu assento. Senhor, tem coisas que eu desejo mais do que o Senhor. Isso não é difícil, irmãos. O que nós precisamos é de honestidade espiritual. Eu não me importo de não ir à igreja domingo para te adorar como o dono da minha vida, o meu Salvador. Mas me importo se eu não ganhar isso. Se eu não tiver aquilo segunda-feira, eu me importo. Eu não me importo em não orar e não ler a Bíblia hoje, não deu tempo. Mas eu me importo se do trabalho eu for humilhado ou desrespeitado. Eu me importo se convidarem todos para sair e não me convidarem. Avaliar isso com muita honestidade. Você deseja alguma coisa mais do que deseja Deus? Segunda pergunta. Estamos aqui vendo como surge um ídolo no coração de um crente. Quando você quer algo, a qualquer preço, eu quero isso. Está disposto até de pecar para ter aquilo que você quer. É a maneira, inclusive, mais comum de levantar ídolos em nosso coração. Eu estou disposto a pecar para ter o que eu quero, contanto que ninguém saiba, se eu conseguindo manter as aparências, está tudo certo. Terceira maneira de vermos como surge um ídolo no coração de um crente. Quando você mente para justificar suas atitudes. Quando você decide mentir em pensamentos, desejos, palavras, ações, reações pecaminosas, você mente para sustentar essas coisas. É assim que a gente levanta ídolos em nossos corações. Vimos então que não é tão difícil. E não estamos tão longe disso. Talvez estejamos fazendo isso agora. Já vimos que Deus afirma nesse texto que lemos que os homens não somente ergueram ídolos no seu coração, mas eles também puseram tropeços ímpios diante de si. Ainda no verso 3. A ideia aqui, meus irmãos, é que uma coisa puxa a outra. É impossível a gente conviver com os ídolos do coração sem estarmos colocando diante de nós todo tipo de tropeço que o mundo oferece. Ou seja, para eu continuar pecando, idolatrando aquela vontade obstinada, eu preciso criar uma estrutura para esse pecado. Eu preciso me cercar de pessoas que não vão me confrontar. Aprendemos sobre isso ontem, né? O poder do amor, da verdade e da graça. Eu preciso criar um ambiente onde ninguém vai me confrontar a fazer o que é certo. Eu preciso da estrutura do pecado, eu preciso dessa segunda parte do texto. Eu preciso desse momento aqui que diz, olha, e puseram tropeços ímpios diante de si. Eu preciso de mundanidade ao redor da minha falsa espiritualidade para continuar com essa vida dupla espiritual. Que no final do verso 4, Ezequiel diz, ou Deus diz a Ezequiel, que ele mesmo, Ezequiel você não precisa falar nada, continua calado e eles te olhando, deixa esse ambiente estranho de silêncio continuar, porque se alguém vai responder alguma coisa, realmente sou eu. E o Senhor diz, Deus responderá ao homem conforme, ou eu responderei, ou Deus responderá ao homem conforme a sua
idolatria. Uau! Irmãos, é muito importante a gente lembrar que Deus ainda fala conosco hoje. A gente fica pensando, poxa, naquele tempo, hein? Deus falava por Ezequiel, era Deus falando quando Ezequiel abria a boca, que legal. Irmãos, você precisa acreditar que isto aqui é Deus falando. Os que creem nisso, digam amém. Então, não temos nenhum segundo, um milésimo de segundo de diferença em relação à maneira como Deus falava com Ezequiel e como Deus fala conosco. E temos ainda muito mais, temos a revelação completa. Ezequiel tinha em parte ainda. Na verdade, Ezequiel era o meio pelo qual Deus se revelava. Deus continua falando. Nos falta é temor ao Senhor. Isso falta. Falávamos sobre isso na reunião dos homens, que foi uma bênção nessa última quinta-feira. Querem sabedoria, homens? Então aprendam o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da... A gente pensa em temor de uma forma muito frágil. A gente pensa em temor a Deus de uma forma assim muito filosófica. Nada de filosófico aqui. Temor ao Senhor é crer que eu creio no Deus dono da vida e da morte. No Deus Salvador. No Deus Criador dos céus e da terra. Eu tenho que chegar tremendo e temendo esse Deus. Tenho que crer que esse Deus poderoso e completo também é um Deus cheio de amor, mas é um Deus cheio de perfeita justiça. Eu tenho que parar de achar que eu posso negociar com verdades bíblicas. Aí eu fico querendo ter a experiência de Ezequiel. Ah, Deus falava com Ezequiel, não fala mais assim comigo, ficamos nas adivinhações contemporâneas. Não precisa adivinhar nada, está tudo aqui. Isso aqui é palavra profética. Devemos temer a clareza da voz do Senhor quando vemos na sua palavra. Meu irmão, o que está aqui, debaixo de juízo da parte do Senhor, é a infidelidade do homem para com Deus. É isso que Deus está tratando aqui. Esse tipo de causa não cabia a Ezequiel resolver. Não cabia a Ezequiel tratar. Era o próprio Deus. É o verso 4 que lemos. Deus responderá ao homem conforme a sua idolatria, conforme a sua infidelidade. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, a maneira como Deus trata a infidelidade dos versos 7 a 14. Leia comigo. Melhor, ouça, acompanhe aí. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra ele, ou contra aquele homem, e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta. E estenderei o meu braço contra ele, e o destruirei, tirando do meio de Israel o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, palavra do soberano Senhor. Esta é a palavra do Senhor, ou esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento. Enviarei fome sobre ela e exterminarei seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Dá até uma tremedeira, né? Queridos irmãos, por mais duros que pareçam os textos lidos, eu não consigo deixar de ver a graça de Deus neste momento da história. Na verdade, não dá para deixar de ver a graça de Deus em nenhum momento da revelação bíblica. Mas estamos diante de um texto que deixa a gente
Como é possível ver graça aqui? E vemos isso logo no versículo 5 aqui do capítulo 14. Deus diz, antes de proferir esse juízo dos versos 7 a 14, que Ele mesmo vai tratar conosco para reconquistar o coração daqueles que o abandonaram em troca de seus ídolos. Vocês estão percebendo a graça do Senhor aí? Deus, Ele tem profunda indignação com a infidelidade do seu povo. Idolatria é traição, é falta de lealdade. E Deus não deixará impune o infiel. Mas olhem a vontade que Deus tem de perdoar o arrependido. Antes de Deus proferir esse juízo, dos versos 7 a 14, Deus diz para eles, eu quero reconquistar o coração daqueles que o abandonaram em troca de seus ídolos. Irmãos, mais uma vez eu lembro a nossa reflexão de ontem aqui na reunião dos casados. Isso é o poder do amor e o poder da verdade. Indo ao encontro do homem, Deus sabendo tudo a respeito do homem, como profundo conhecedor, perfeito conhecedor da verdade, exercitando o amor, dizendo, olha, eu quero perdoar o arrependido, e com a sua graça dando a oportunidade do arrependido arrepender-se, ou do arrependimento ao arrependido. Mas pense um pouco comigo. Não há nada em nossa vida, meus queridos irmãos, tão significativo que justifique a nossa falta de lealdade para com Deus. Não há desejo que você tenha, por mais que seja algo que você queira muito, nada justifica a nossa infidelidade, a nossa idolatria voluntária, a nossa falta de lealdade para com o Senhor. Mesmo assim, os ídolos do coração, eles se estabelecem na nossa vida quando adoramos a nós mesmos. Não justifica, mas a gente tem uma paixão por nós mesmos impressionante. Sabe uma outra coisa que a gente adora muito comumente no nosso coração, no lugar de Deus? Adoramos a nossa ira. A ira pecaminosa, não a indignação justa. A gente fica irado com alguma coisa que não aconteceu como a gente gostaria, aí nós muito rapidamente levantamos o ambiente da idolatria, porque a gente quer que a nossa ira seja compartilhada e queremos ser adorados no nosso julgamento. Adoramos absurdamente a nossa presunção. Como é que isso pode ter valor diante da graça, do amor, da justiça, da perfeição de Deus? Mas a gente coloca isso, e isso se torna motivo de deslealdade para com Deus. Adoramos coisas carnais, adoramos coisas imorais. Essas coisas vão com a nossa autorização, tomando conta da nossa vontade e do nosso coração e ficam no lugar de Deus. É incrível o poder do pecado e essa mutação de uma decisão pecaminosa para um ídolo do coração é uma mutação muito rápida. É muito comum decidirmos ficar com os nossos ídolos mais do que estar com Deus, irmãos. Não tememos ao Senhor. A gente vem à igreja todo domingo, faz oração, mas muito facilmente você acende a vela para o teu ídolo, mas decide não vir à igreja pelos motivos mais banais, mas a velhinha do teu ídolozinho do coração está acesa. Decidimos não orar e não ler a Bíblia pelos motivos mais carnais, mas a velhinha do ídolo do seu coração, a paixão pelo seu ego, o seu ídolozinho, sua preguiça, a velhinha dela está acesa. Isso é falta de lealdade com o Senhor. Não é comigo, não é com a igreja, que eu sou tão pecador quanto vocês. Essa capacidade que nós temos de sermos desleais com Deus, idólatras. De repente, o problema dos católicos de Israel ficou pequeno, né? O nosso ficou maior.
muito necessário a gente ter coragem para a gente reagir ao pensamento de que o pastor Elcio está exagerando. Não, pastor, o senhor está exagerando. Ou talvez uma outra ideia de que é possível fazer as duas coisas, pastor. É possível, ao mesmo tempo, eu ceder para os desejos pecaminosos do meu coração e fazer a vontade de Deus quando eu vou à igreja. Dá para fazer os dois, pastor, o senhor está exagerando. Amados, o nosso Deus não divide sua glória. Quer ver de forma bem prática? Você ama a sua esposa, você ama seu marido, não ama? Divide ele com outra. Divide a sua mulher com outra, ou com outro. Como é que a gente chama isso? Infidelidade. Por que que Deus vai se sujeitar a ter o seu amor, nossa sujeição, nossa adoração dividida? Porque Ele é menos do que a tua esposa ou teu marido? O nome disso é infidelidade. Eu não sei como você lidou com isso quando eu li, mas esses versículos aqui, eles me fazem tremer profundamente. Na verdade é os versos 5 aqui, mas é o verso 13, 12 ao 14. Diz assim, vamos ler juntos? Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento. Enviarei fome sobre ela e exterminarei seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor. Uau! Eu tremo e temo. Se Noé, Daniel e Jó estivessem lá, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. O que a gente pensa diante de uma afirmação dessa? Deus relativiza a nossa infidelidade? Ou Deus leva a sério? Hein, irmãos? Leva a sério? Amém? Leva a sério. Muito a sério. Mas aí eu tenho que, diante de um momento tão confrontador como esse, a gente sabe que Deus odeia o pecado. Deus odeia a infidelidade, a idolatria. Mas Deus ama profundamente o pecador arrependido. Deus ama profundamente. Aí vem o verso 5 de novo. Deus, em sua graça, Ele quer reconquistar o coração daqueles que o abandonaram em troca de seus ídolos. Ainda assim, irmãos, identificando cada um de nós, o que eu creio que nós já identificamos, o potencial que nós temos para ser idólatras, desleais, infiéis, para com aquele que juramos quando aceitamos a Cristo: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o meu Salvador, mas olha, eu vou adorar um santinho meu aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Nós fazemos essa coisa horrorosa. Aí Deus diz assim: eu quero o coração de vocês de volta. Eu quero reconquistar o coração de vocês. Irmãos, isso é glorioso, porque até esse momento aqui eu estava me sentindo um lixo. Aí Deus vira para mim e diz assim: eu te amo, rapaz, mas quero você limpo. Eu te amo, mas quero você arrependido. Eu quero reconquistar seu coração. Aí Deus manda Ezequiel falar o seguinte para o povo: olha, arrependam-se. Alguma novidade aqui? Nenhuma, né? Essa é a mensagem do Evangelho. A gente vê as boas novas do Evangelho lá em Ezequiel capítulo 14. A proposta continua a mesma. Arrependa-se, reconheça o seu pecado e arrependa-se. Isso parece, numa primeira olhada, uma resposta meio simplista para um negócio tão sério, para um problemão desse. Mas Deus está dizendo: não é para se arrepender como você já fez um monte de vezes, não. Não é essa coisa banalizada.
Não é essa coisa mecânica que você já acostumou a dizer, Senhor, perdoa aí. Ou desculpa aí, né? Que é muito pior, né? Desculpa aí, aquela coisa bem rasinha. Perdão ainda está vinculado a uma realidade da cruz, né? A ideia do perdão de Deus em Cristo Jesus. O desculpa aí é uma coisa terrível. Desculpa aí para aquela pessoa que a gente esbarra na rua, tropeçou nela e não sabe nem qual é, sei lá, qual é a cor dela, que eu estava vestindo, quem era, se era homem ou mulher. Então, desculpa aí. A gente faz isso para Deus, irmãos, é o fundo do poço mesmo, de respeito ao nosso temor ao Senhor. Não, o Senhor está dizendo diferente. Olha, arrependa-se do meu jeito. E o jeito é esse aqui, ó. Vou te ensinar. Desvie-se dos seus ídolos. Muda de direção. Não vai mais naquela direção. É ali que você idolatrava aquilo, vai para lá agora. Não vai mais nessa direção. Você não quer ser mais idólatra, quer ser leal a mim? Desvie-se. Mas tem que fazer uma outra coisa também. O texto nos diz, no versículo 6, renuncie. Renuncie a toda prática detestável. Diga não. Diga não. Dê as costas. Mude de direção. Irmãos, é determinante isso aqui. Você quer temer ao Senhor, quer adorá-lo, quer ser leal a Ele? Então leva muito a sério isso aqui. Muito a sério. Arrependimento para Deus é mudança de direção. O nome disso é desviar. Arrependimento para Deus é uma decisão que nos leva a abandonar o pecado. Aqui no texto é a ideia da renúncia. Então, simplesmente ou definitivamente, mude de direção. Você ia para lá, então está arrependido? Do jeito do Senhor? Passa aí para lá agora. Ah, mas eu vou perder. Você continua sendo idólatra. Se você diz eu vou perder, você continua dizendo, olha, isso aqui no mundo é meu Deus também. Essa paixão que eu tenho por isso, pelo meu trabalho, pelas minhas amizades, pelos meus ciclos, pelas minhas vontades, pelos meus passeios, pelas minhas paixões, pelas coisas secretas, que eu não vou nem enunciar aqui, mas você sabe quais são. É para dizer não, meu irmão. Quer abandonar a idolatria e ser leal ao teu Deus? Mete o pé no ídolo. Renuncia. Renuncia mesmo. Abandona. E aí tem um texto que a gente costuma usar muito aqui na igreja. Eu repito constantemente, sempre que tenho oportunidade. Vamos lá, meu querido slide. Agora sim. Vamos ler juntos? Quem esconde os seus pecados, mas quem confessa e encontra. Tem tudo a ver com desviar-se e renunciar, não tem, irmãos? Está totalmente ligado a essas verdades. Quem esconde os seus pecados, quem guarda o seu santinho atrás do armário, seu ídolozinho, não prospera. Não prospera na família. Sua família não cresce. Seu casamento não cresce. Tua vida cristã não cresce. Não prospera. Tem nada a ver com dinheiro isso aqui. Tem a ver com a alegria do Espírito. Tem a ver com o contentamento que vem do Senhor, tendo muito ou tendo pouco. Tem a ver com sabedoria que vem do alto, consequência de temor ao Senhor. Mas o outro lado é maravilhoso. Mas quem renuncia, quem confessa e muda de direção, vai para o outro lado agora. Quem confessa e abandona, o que vai encontrar? Misericórdia. O Senhor lá dizendo, eu quero muito reconquistar o teu coração. Eu quero muito ser eu o Deus do seu coração. Que coisa espetacular, irmãos. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado e capacitados pelo Espírito Santo também. Temos responsabilidade de abandoná-lo. Deus não vai fazer a sua parte. Deus vai te capacitar para você tomar as decisões do arrependimento, do desviar-se
do renunciar, do mudar de direção, na direção oposta daquilo que te fazia adorar a qualquer outra coisa menos o Senhor. Aí sim, nós seremos libertos desses ídolos malditos do coração, desses tropeços ímpios que a gente levanta ao nosso redor para sustentar a nossa idolatria. Nós precisamos de submissão a Deus e a sua palavra, temor ao Senhor, para poder vencer essa maldita idolatria que tende a nos aprisionar. Quem te mostrar qualquer outro caminho, meu irmão, para uma vida liberta da escravidão do pecado, está mentindo para você. Não está te falando a verdade. Sai dele. A palavra do Senhor, então, ela, de forma simples e objetiva, vemos o Evangelho lá em Ezequiel capítulo 14. A palavra do Senhor diz: arrependa-se. Arrependimento é uma decisão pessoal, que vem antes dos passos que vão gerar a mudança definitiva. Vem antes do desviar-se. Arrependimento vem antes também do renunciar a todas as práticas detestáveis. Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos, em nome de Jesus, mandar o pé nos ídolos. Amém? Vamos declarar fidelidade e lealdade ao nosso Deus. Isso vai precisar, em primeiro lugar, de arrependimento. Jogar no lixo aquilo que vinha roubando a tua devoção daquele único que deve ser adorado, que é o teu Deus, Senhor, Criador, dono da vida e da morte, dono da tua salvação. Depois, então, vem os passos. Desvie-se dos seus ídolos do coração. Mete o pé. Renuncia mesmo às práticas detestáveis. Muda de direção. É desse jeito que Deus vai reconquistar seu coração. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito, muito obrigado. Porque o Senhor nos tira da acomodação. O Senhor nos pega pelos braços e nos sacode. Vai buscar pó lá atrás do armário do nosso coração. Pó de idolatria, pó de engano, pó de falta de lealdade, teia de aranha, que tem que ser tirado, ó Pai, que está lá atrás do armário do nosso coração. Ó Deus, já não está mais, agora está na frente. O armário foi aberto, ó Deus. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Liberta-nos, ó Pai, da idolatria. Gera arrependimento em nosso coração por essas coisas que têm roubado o Teu lugar na nossa vida. Seja o Senhor o único que nós adoramos. Capacita-nos em nome de Jesus, ó Pai, a nos desviarmos, ó Pai, dessas porcariadas que levantamos em nosso coração. Dessas paixões enganosas que roubam a nossa devoção exclusiva ao Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos capacita a renunciar a toda prática detestável, ó Pai. Precisamos mudar hábitos, precisamos mudar de direção, precisamos começar de novo de outra forma, ó Pai, uma forma que Te honra, uma forma, ó Deus, que possamos nos apresentar diante de Ti dignamente. Eu Te peço perdão, ó Pai, pela minha capacidade, pela nossa capacidade de sermos desleais. E peço em nome de Jesus poder do Teu Espírito Santo para ser fiel ao Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o que tem que ser abandonado aqui na vida de cada um. O Senhor sabe talvez a dificuldade que vai haver para que ídolos sejam quebrados. Mas eu creio no Teu poder, ó Pai, para nos convencer do nosso pecado, gerar arrependimento, e as decisões, ó Deus, serão todas tomadas na dependência do Teu poder. Muito obrigado. Eu Te agradeço por esse nosso tempo juntos, pela Tua palavra que o Senhor vem de forma tão paciente e carinhosa, trazendo para nós com essa proposta, com esse desejo de querer reconquistar o nosso coração que estava dividido.
O Senhor quer ser o único e nos propõe o arrependimento com tanto carinho. Muito obrigado, ó Deus, que haja esse arrependimento aqui agora em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guiada, dirigida pelo Senhor. Seja o Senhor, ó Deus, o único que nós adoramos. Muito obrigado, Pai, por esse nosso tempo juntos aqui. Assim eu te louvo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.